Depois que a RTX 4080 de 12 GB foi cancelada, nós tínhamos uma certeza, que ela ia voltar. Para um lançamento de grande porte ser anunciado, ele precisa já ter meses de fabricação rolando. O que quer dizer que a RTX 4080 de 12 GB pode até ter morrido, mas o chip AD104 ainda estava por aí, esperando a hora de voltar. E felizmente, ele voltou, agora com o lançamento da RTX 4070 Ti. E nós temos boas notícias. Então, vamos para a nossa análise completa desse lançamento. O deslançamento da RTX 4080 de 12 GB, sim, deslançamento é uma palavra engraçada, não existe, mas também não é sempre que produtos são lançados e deslançados, então a gente vai usar essa palavra. Então, o deslançamento da RTX 4080 de 12 GB foi causado por essa grande diferença de configuração e até do chip que era usado entre as duas RTX 4080 que foram anunciadas inicialmente. A de 16 GB, que é a 4080, como vai ser chamada aqui pra frente só, e também a de 12 GB. Agora que a gente enfim pôde pôr as mãos nesse cara, na RTX 4080 de 12 GB, e rodar os nossos testes, a gente pode confirmar que a galera tinha razão. A Nvidia queria dar o mesmo nome para dois produtos que eram diferentes demais. Mesmo com a justificativa que já existem produtos com diferenças de VRAM, como a gente ouviu da própria galera da Nvidia, foi só alinhar esses produtos anteriores e as suas variações para a gente ver que a RTX 4070 Ti não poderia mesmo se chamar RTX 4080. Então, se eu pego aqui um gráfico que eu fiz só para a gente ter uma ideia do que eu tô falando, a gente colocou junto no 3D Mark 3 variações de chips com o mesmo nome com variações de VRAM. Então, rodando Firestrike, no modo 4K, nós temos a 1060 de 3 e de 6 GB, a RTX 3080 de 10 e depois a versão de 12, que foi lançada posteriormente, e as duas 4080, ou como se chama agora, né, 4080 e 4070 Ti. As duas 1060 tem uma variação de apenas 6% de performance, esse resultado, enquanto que a 3080 também, curiosamente, tem uma variação de singelo 6% na performance de uma versus a outra. Já a 4070 Ti e 4080 nós temos uma variação de 27%, 30% de diferença quase. Isso não dá para considerar que é o mesmo produto. Então não é simplesmente uma economia de VRAM, nós estamos falando de dois produtos que performam diferente demais e a Nvidia estava errada em realmente chamar os dois pelo mesmo nome. Mas nós temos um novo produto e águas passadas não dão FPS, então vamos dar uma olhada na análise desse novo produto que agora sim tem um outro nome como devia ter sido desde o começo. Inclusive, o novo nome, a gente largou uma enquete para o pessoal nas nossas redes sociais irem chutando o nome e mais da metade da galera já estava adivinhando que a Nvidia ia rebatizar para 4070 Ti. Originalmente a placa devia ter saído junto com a RTX 4080 16 GB, mas esse rolo todo acabou dando uma atrasada nela. E isso na verdade teve um efeito bem positivo. Ela agora tem um preço mais baixo. Ao invés dos $899, nós temos agora um produto $100 mais barato. E essa redução não é sem motivo. A AMD lançou nesse intervalo a Radeon RX 7900 XT e, como a gente já vai conversar nos testes, essa reajustada de preço acabou se tornando bem necessária. Falando em testes, hora de a gente ver a performance da placa em nossa bateria renovada de testes. Então vocês podem dar uma conferida em mais detalhes do hardware usado na análise, nos novos testes que a gente está fazendo e até algumas coisas, os detalhes extras que a gente está colocando, como um relatório mais detalhado de aquecimento. Tudo isso está lá na review em texto. Como não há muita diferença nesse aspecto, né, na questão de temperatura, com a RTX 4070 Ti ela aquece basicamente o que a gente espera de um chip que é metade da 4090, então aquece bem menos, consome bem menos, dentro do que a gente esperaria, dentro dos seus parâmetros de especificação. Então eu não vou detalhar muito isso, mas vocês podem ver lá na análise completa se quiserem se aprofundar nesse assunto. Vamos direto para o que interessa, que é o desempenho em games. E a boa notícia é que apesar de toda essa redução, ou seja, menos da metade do que uma 4090 tem para oferecer em termos de especificações, felizmente ela ainda tem performance para encarar muita coisa no 4K em configuração Ultra e muitas vezes atingindo a média de 60 FPS ou até mais em vários títulos. Então, começando a nossa bateria naquela parte de games mais leves, mais focados só em rasterização, nós temos com Assassin's Creed Valhalla uma média de 79 FPS, isso coloca ela uns 12%, 13% à frente da 3080 Ti e colada, margem de erro com a 3090 Ti. 7900 XT abre 15%, lembrando que esse é um jogo que as Radeon se saem super bem, enquanto que a 7900 XT e a 4080 vão ficar ali na casa de uns 25% à frente e a 4090 abre 50% de vantagem. Então lembrando que ela custa 2 vezes mais, mas vai entregar só meia vezes a mais performance. Call of Duty Modern Warfare, nós temos novamente uma média na faixa dos 80 FPS,
sendo que ela fica empatada novamente com a 3090 Ti. A 4080 fica com uma margem aí de uns 15% à frente, assim como a 7900 XT, ela abre 25%. Esse é outro game que as Radeon se saem super bem, então você vê que ela abre um pouco mais de vantagem. A 7900 XT nem fica tão longe da 4090, por exemplo. Horizon Zero Dawn, agora a gente tem uma mudança da nossa bateria. Como a gente vem recomendando a galera usar o AMD FSR ou o NVIDIA DLSS, nossa bateria de teste vai usar essa tecnologia. Então, como a gente recomenda vocês usarem para jogar, a gente vai testar usando esses recursos de upscaling. Então o game está rodando aqui em 4K usando o FSR ou DLSS em modo qualidade, ou seja, ele é renderizado em Quad HD e ampliado via inteligência artificial, machine learning na NVIDIA, ou a tecnologia de algoritmos da AMD para o 4K. Nesse uso, a 4070 Ti entrega 130 frames, ficando apenas 9% mais ou menos atrás da 3090 Ti, uns 20% atrás da 4080 e também aí uns 20% atrás da 7900 XT. Red Dead Redemption, também usando aqui a tecnologia do DLSS ou FSR no modo qualidade, nós temos uma média de 86 FPS, um bom resultado, novamente com tranquilidade para jogar, sendo que você pode usar o FSR desempenho ao invés do qualidade sem nenhum problema nesse game. Fica empatada com a 3080 Ti, aqui foi um cenário que ela ficou um pouquinho mais longe da 7900 XT e da 3090 Ti, que abriram uns 20%, mais ou menos em relação a ela, mas foi uma exceção, foi a maior margem que a gente viu de diferença, elas normalmente ficam bem coladas. Resident Evil Village, começando a ter Ray Tracing, mas não um uso muito intensivo, usando o modo FSR qualidade. Nós temos ela atingindo 150 frames, com empate técnico com a 3090 Ti, e agora ela cola na 7900 XT. Então nós temos agora uma aproximação maior desses dois modelos quando tem Ray Tracing habilitado. A vantagem vai para 27% para 4080, e esse é o momento que a 4090 brilha e entrega 85%. É o momento que ela fica mais próxima de custar 100% a mais, mas também entregar 100% mais performance. Mas é uma exceção, são poucos testes e normalmente eles envolvem muito Ray Tracing. Mas como dá para perceber, a placa já está começando a perder um pouquinho de fôlego em alguns cenários, especialmente quando a gente começa a falar de games mais recentes e que começa a usar de forma mais intensiva o Ray Tracing. É nessas horas que o DLSS 3, o recurso de gerador de quadros, né, do DLSS 3, traz fôlego que está faltando para dar conta dessas resoluções maiores. Então, apesar de levar tudo no Ultra, próximo de 60 FPS, se você, principalmente nos games que você puder habilitar o DLSS 3, essa é uma placa mais indicada para jogar 4K na configuração alta. Ela já não está conseguindo cravar todos os títulos no Ultra, especialmente se tem muito Ray Tracing. E principalmente ela vai sobrar muito para quem vai jogar em Quad HD, onde você não vai ter que nem habilitar o Frame Generation, não vai precisar ficar fazendo ajustes gráficos. Então essa é uma situação mais indicada especialmente para a galera que está de olho em games competitivos e não quer nenhuma influência de redução de latência ou qualquer outra coisa com essas modificações com o Frame Generation. Então, em geral, quando a gente olha os comparativos, a 4070 Ti ela oscila entre a 3090 Ti e a 3080 Ti, mas ela fica mais próxima da 3090 Ti, especialmente quando a gente brinca de overclock, tem vários momentos que elas empatam ou até começa a passar da 3090 Ti. Ela está empatando com a placa de $2.000 da geração anterior e está custando $899, o que parece um baita incremento. Mas é bom vocês lembrarem que quando a 3090 Ti foi lançada, esses $2.000 já eram um preço absurdo, sem nenhum sentido para a época e muito menos para agora, ou pelo menos agora está fazendo sentido. Ela era uma placa que faz toda a geração RTX 40 parecer sempre boa, porque ela era cara demais por quanto ela entregava de performance adicional, então ela nasceu para ser saco de pancada das RTX 40. Mas assim, agora olhando dentro do line-up das RTX 40, a 4070 Ti é uma opção muito mais interessante do que foi a entediante 4080. Então ela tem um preço sugerido de R$ 7.199, então falando aqui na realidade brasileira, e ela custa metade da 4090. E é quase a metade da 4080, porque a 4080 tem quase o preço da 4090. Tudo isso entregando uma performance que, versus a topo de linha, a performance não cai pela metade. Ela cai aí uns 30, no máximo 30, 40% de você tem uma redução de performance, mas você tem um preço que é a metade. Então, na matemática acaba batendo bem. E versus a 4080, nós temos uma redução que é uns 15 a 20% menos performance, mas é bem menor o preço da 4070 Ti. Então, olhando o posicionamento atual, eu não tenho dúvidas que se você quer uma placa da RTX 40, 4070 Ti é a placa para ser comprada. Ou você parte direto para 4090, ou fica nesse cara aqui que enfim traz a tecnologia Ada Lovelace para menos dos R$10.000 e temos aqui um patamar de preço bem interessante na relação entre custo e performance, diferente do que foi o lançamento da 4080. E até versus a
rival, a 7900 XT, ela não fica mal, porque ela custa quase uns R$1.000 a menos, ela fica uns 15% atrás em testes que envolvem principalmente a rasterização, mas quando você habilita o Ray Tracing, coloca games mais recentes que estão usando muito essa tecnologia, elas passam a se embolar, ou a 4070 Ti, inclusive, passa ela. E isso a gente está falando sem nem habilitar o recurso do DLSS 3, o Frame Generation. Nesses momentos, aí a 4070 Ti acaba atropelando a 7900 XT e vamos ver o que a AMD vai fazer a respeito disso, porque realmente é um recurso muito forte em favor das GeForce. Na prática, a RTX 4070 tem uma placa de vídeo para quem quer jogar tranquilo em 4K 60 frames, a maioria dos jogos em configuração alta. Você só precisa mexer um pouco no preset em alguns cenários, especialmente aqueles que tem muito Ray Tracing, ou se você quer só jogar no Ultra, ela é uma placa que sobra muito para Quad HD. Os 1440p é uma configuração super tranquila, essa placa entrega sem dificuldades mais de 100 frames em praticamente todos os títulos. O único ponto mais negativo é quem estava de olho agora numa nova placa. A RTX 4070 Ti acaba sendo, na verdade, um incremento bastante modesto quando a gente olha o que você já tinha para comprar da geração anterior e o investimento na nova série. Seu preço oficial é pouca coisa abaixo do que tem sido cobrado antes da chegada dela na RTX 3080 Ti. Então ela traz ganhos, mas se você vê essa disputa entre a geração anterior ainda à venda e esse novo lançamento, esses incrementos acabam ficando bem modestinhos, porque quase 2 anos depois do lançamento da 3080 Ti, nós estamos falando de uma placa que vai entregar 10, às vezes 15% mais performance. Isso não é uma evolução que você enche os olhos e mostra, nossa, como a série 40 está atropelando a série 30. As vantagens ficam mais perceptíveis graças ao adicional do DLSS 3, então aqui acaba sendo a tônica da série 40. Sem o DLSS 3 ela não impressiona, o DLSS 3 sim traz incrementos mais perceptíveis, mas dependendo dessa tecnologia que a gente ainda precisa se debruçar mais a fundo em um futuro vídeo aqui no Adrena. E no fim a gente acaba tendo a tônica de toda essa geração de novas placas. Elas têm saltos de performance, mas quando a gente olha a relação entre custo e performance versus as gerações anteriores, nós temos evoluções bem menos empolgantes. Bom, galera, agora para quem quer ver uma coisa um pouquinho mais prática, o que uma 4070 Ti tem para oferecer, nós vamos fazer um gameplay, mostrar a nossa performance que ela alcançou em múltiplos games. Lembrando que a gente está usando de referência aquela bancada que a gente montou com liquid cooling por todo o gabinete. É um vídeo muito bonito, eu recomendo vocês verem essa montagem, foi muito da hora. Ele é baseado num Core i9 2900KS com uma mainboard Z690 High-End da Aorus e também um total de 32 GB de memória operando em 5200 MHz, ou seja, um hardware que vai poder tirar toda a performance da 4070 Ti. Então vamos para as nossas impressões em um gameplay. O primeiro game que a gente deu uma olhada foi Fortnite, e nesse game a gente conseguiu configurar tudo em 4K no Ultra, ligando todos os recursos de Ray Tracing com gameplay na faixa de mais ou menos uns 60 frames. Então se você está procurando qualidade máxima e resolução máxima, você consegue jogar nessa faixa. Mas aqui é aquele cenário em que o Quad HD faz mais sentido, especialmente por ser um jogo competitivo. Trazendo para o Quad HD com tudo no Ultra, novamente nós temos um gameplay na faixa aí de uns 120, 140 FPS. Então realmente acho que é o uso mais adequado para essa placa nesse game, para quem quer altíssima qualidade. Cyberpunk 2077 não é só no benchmark, né? Na prática foi uma pedreira rodar ele. O ideal foi ir para o 1440p com Ray Tracing no Ultra. A gente conseguiu jogar acima dos 60 FPS usando o DLSS qualidade. Detalhe, a gente ainda não estava aplicando o Frame Generation, que daí dá um novo salto de performance no desempenho da placa. Witcher 3 e a sua nova atualização foi uma pedreirinha para rodar. Na verdade, ele rodou super mal. Em 4K no Ultra, com o Ray Tracing habilitado e o DLSS no modo Performance, a gente teve uma média de 60 FPS, mas com frame time lixoso. Você pode perceber, a variação do frame time está péssimo e garanto para vocês, está difícil de jogar. Eu sinto a latência ruim nos comandos, realmente o jogo está extremamente instável e desagradável de ser jogado, apesar da média estar nos 60 FPS. Habilitando o DLSS 3, a gente subiu para a faixa dos 90 frames e algo interessante aconteceu. O DLSS 3 ele ajudou no frame pacing. Você vê que os frame times, né, o tempo dos quadros está mais estável
graças aos quadros gerados pelo DLSS 3. O problema, e que nós descobrimos na prática, é que os comandos continuam rodando tão mal. Então continua esses engasgos, essa movimentação esquisita. O DLSS 3 resolveu a fluidez dos quadros, mas não resolveu os comandos ruins. E sinceramente aqui eu não vou pôr na conta da NVIDIA. Cá entre nós, esse lançamento, desde Cyberpunk, parece que virou uma tradição da CD Projekt Red entregar games quebrados, então vamos esperar eles terminar de consertar. Battlefield 2042, fazia um tempo que a gente não brincava com esse game, mas ele voltou a ficar popular, parece que está deslanchando, então vamos voltar a dar uma olhadinha em como os games estão rodando nele. Nós conseguimos rodar em 4K no Ultra com uma taxa de quadros na faixa dos 140 FPS. Aqui, claro, para atingir isso, nós usamos o DLSS no modo desempenho. Para quem não gosta da tecnologia DLSS, para games competitivos, vai ter que dar preferência em rodar nativamente em 1440p, mas vê que ele tem pleno potencial de dar conta desse game. Red Dead foi tranquilíssimo rodar em 4K no Ultra a mais de 120 FPS. Aqui o DLSS realmente se sai super bem em entregar performance e principalmente nitidez. Elden Ring não deixa a gente passar de 60 FPS, então a gente só testa se ele aguenta 4K no Ultra sem nunca cair desses 60 FPS. E ela roda então, nessa configuração, mais ou menos 70% de uso, então rodou tranquilão o game. Miles Spider-Man a gente jogou em 4K, com Ray Tracing no Ultra, com tudo no Ultra, e usando o DLSS no modo de desempenho a gente tem um gameplay entre 80 e 100 FPS. Tudo isso antes de habilitar o Frame Generation, então sem necessidade de habilitar o DLSS 3. Lembrando que esses cenários que já está rodando em altas taxas de quadro, o DLSS 3 acaba não sendo tão eficiente, então dá para jogar nativamente sem habilitar ele. COD Modern Warfare, nós jogamos em 4K no Ultra, uma partida com DLSS no modo desempenho, a gente tem entre 140 e 180 FPS, e daria para buscar mais, mas sinceramente a gente está começando a querer bater no gargalo de processador, os melhores processadores do mercado vão rodar nessa faixa dos 180 FPS, então vamos jogar com tudo no Ultra, que está ótimo. E por fim, demos uma olhadinha, Microsoft Flight Simulator rodando em 4K no Ultra, com o DLSS a gente tem um gameplay na faixa dos 70 FPS, e esse é um game que o DLSS combina muito. Quando a gente habilita a tecnologia do Frame Generation, a gente passa a ter 100 FPS, é um game que a latência não é tão crucial dos comandos, é um game que você pode jogar com tranquilidade, sem se estressar com esses tempos de resposta e tudo mais. Então ele passa a rodar próximo da casa dos 100 FPS, um incremento muito bem-vindo graças a essa tecnologia.